Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui nesse espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Samuel da Silveira, diretor do Hotel Vila Ventura, também conhecido como mordomo do Vila Ventura, alguns chamam de dono, outros de sócio. Cara, o que importa é que tu tá lá cuidando desde o início, né? Desde o nascimento do Vila, que a maioria das pessoas não conhece. Só que tu não começou, obviamente, a tua vida no Vila Ventura. Teve uma jornada até chegar no Vila. Conta um pouquinho para quem não te conhece nessa noite, como que foi chegar lá e depois a gente vai falar do futuro, mas como é que foi o legado? Márcio, eu vim da cidade de Canguçu, nasci, a cidade fica perto de Pelotas, e saí de Canguçu com 16 anos para Porto Alegre para estudar e trabalhar aqui em Porto Alegre. Mas não falou que com um monte de irmão, né? Parece que é filho único até aí, não, né? Meu pai era pastor, né? E então eu cresci e multiplicar, e ele mandou ver que é para não deixar dúvida nenhuma. Eu sou o quinto da prole. E são então, no total? Somos 11. 11 irmãos. Tem uma irmã já falecida, mas éramos 11. E queria fazer os 12 apóstolos, né? Então faltou um. Acho que faltou gás para ele. Não, mas vim para Porto Alegre e comecei a estudar aqui, fiz aqui o meu ensino médio, né? Na época era científico, entrei na faculdade fazendo engenharia e tive uma oportunidade num banco, que era o Banco Nacional, não existe mais hoje, por isso eu vou citar o nome dele, né? E trabalhei lá por 16 anos, fui 12 anos gerente do banco, fui muito jovem, né? Para uma carreira muito rápida para mim lá. E me oportunizou também, nesse período de 16 anos, de conhecer um colega que era mineiro e me propôs construirmos uma empresa e que acabou gerando, então, a Refeicheck, uma empresa de tickets que a gente teve por 14 anos, com filiais em Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Fui morar em São Paulo por um tempo, abrimos Brasília, estávamos estudando abrir Rio de Janeiro quando recebemos uma proposta e acabamos transferindo o controle dessa empresa, então. Daí surgiu, então, a possibilidade do Vila Ventura. Que ano era mais ou menos isso? Isso foi no ano de 99. 2000 eu comecei a construir o Vila. O Vila vai estar completando esse ano já, ele foi inaugurado 23, vai estar completando 23 anos agora. Que legal, cara. E foi assim que surgiu. Nunca fui hoteleiro, também nunca tinha sido empresário de refeições convênio, como também não tinha noção nenhuma de trabalhar em banco, né? Essas coisas foram acontecendo, eu digo que Deus sempre me privilegiou, foram bênçãos que Ele acabou me concedendo de, em cada uma dessas atividades, ter um bom desempenho, ser bem-sucedido, me dedicando sempre muito naquilo que eu fazia. As perguntas que faziam sempre, tu faz o que tu gosta? Eu faço com muito gosto aquilo que eu tenho que fazer. Eu acho que é isso aí, porque... Repete essa aí que já vou gravar. Não, tu faz o que tu gosta? Isso não, eu faço com muito gosto o que eu tenho que fazer. Perfeito, porque é a oportunidade que tu tem, então é dali que vai tirar o teu sustento, te criar oportunidades, enfim, essa foi a ideia. Tu é autor de uma frase que eu sei que é bíblica, mas eu aprendi contigo, que seja lá o que tu for fazer, não faça pro gerente, para o chefe ou para a esposa, faz como se fosse para Deus, que vai sair bem feito, né? Eu amanheço, Márcio, todos os dias agradecendo as bênçãos que eu recebo dele. Eu só tenho todo esse desempenho, tudo isso que eu conquistei, porque foi uma bênção que ele me concedeu. Mas amanheço também agradecendo, mas fazendo para ele. Tudo que eu faço com muita dedicação, faço como se fosse para ele e vai julgar o meu desempenho. Ninguém mais vai julgar o meu desempenho. Na hora do vamos ver, se fosse lavar um prato e fosse para Deus, o cara ia fazer bem lavado, não ia só passar uma aguinha, né? É isso aí. E daí chegou o momento em que tu já podia, entre aspas, te aposentar naquele momento, ou tirar o pé, né, depois de vender a Refeicheck, e tu decidiu acelerar um negócio totalmente, né, do zero, que era uma história de família, né? Conta um pouquinho do nascimento do empreendimento do Vila. Na verdade, tinha a oportunidade, sim, de me aposentar. Naquele momento ali, foi uma bela transação, vamos dizer assim. E, inclusive, o conselho que eu recebi do CEO da empresa, naquela ocasião lá, ele disse, olha, você não precisa mais trabalhar, administrando bem os teus recursos, não precisa mais trabalhar. Eu disse, não, ao contrário, eu quero trabalhar, eu tenho muita energia e eu não vou ficar parado, né? Então, aquela coisa do servir
é uma coisa que eu trouxe do meu pai. Meu pai, como pastor, ele sempre trabalhou em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu trouxe o serviço no sangue, bancário, serviço, né? Refeições, convênio, serviço também. E hotelaria é uma que está me trazendo muito prazer, muita satisfação, porque a possibilidade que tu tem de conhecer pessoas é incrível, porque no hotel, quem vai para lá, ele não vai com aquela roupa do executivo, do empresário, ou do profissional que ele é, ou simplesmente de um homem, chefe de família. Ele vai em busca de lazer. Ele quer conhecer um pouco da história do negócio, ele quer conhecer um pouco da região, falar sobre a região, e isso oportuniza um networking fantástico e um relacionamento muito legal. Então, digo assim, das três atividades, a mais prazerosa e de maior volume de trabalho é o hotel. E como eu moro lá, eu trabalho 24 horas por dia, dentro na tomada o tempo inteiro, não desliga nunca. E aí, quando tu começasse, tu tinha aquele foco em eventos, né? Sim. Além do lazer, muitas empresas pegavam e locavam espaços para reunir a sua empresa. E isso tu te inspirou fora, né? Eu acho que foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande, né? Foi. Na época em que ainda como executivo de banco, eu era levado para treinamentos em hotéis fora daqui, Santa Catarina, São Paulo, mais São Paulo. E quando eu estive em São Paulo com a outra empresa, eu procurei conhecer um pouco desses hotéis que faziam e fazem eventos. Eles ficam muito localizados numa região periférica de São Paulo, tirando os executivos, né, do grande centro, levando para lugares de muita natureza, lugares aprazíveis. E lá eu aprendi um pouquinho disso e criei gosto por esse negócio. Então, poxa, o Rio Grande do Sul leva os executivos para fora. Nós temos que fazer a retenção deles lá, com um instrumento lá. E fui para São Paulo buscar, depois da venda da Refeicheck, um pouco de inspiração nisso aí. Conheci alguns resorts na periferia, fui buscar um pouco de conhecimento fora também, no turismo na Espanha, né? Fiz lá o caminho de Santiago de Compostela de carro, para conhecer muitos hotéis. Boa, fiz de carro, tá ótimo, de né? carro. Mas fez, né? Andou. Mas para conhecer hotéis, eu queria conhecer hotéis, pousadas, de serviço, como é que se estrutura um negócio de hotelaria. E foi assim que a gente teve a inspiração do Vila Aventura. Os primeiros clientes nossos foram todos corporativos, né? Passamos a ter famílias um tempo depois, com os executivos que iam para lá fazer treinamentos, convenções com suas empresas, voltando com as famílias para curtirem o hotel no final de semana. Que foi bacana, assim. cara. Eu vou entrar mais no detalhe de como é que está o momento atual, como é que os desafios, porque eu acompanho, né? Sou fã de lá e acompanho muito na prática. E me chama a atenção que o Vila Aventura foi testado, né, numa pandemia, foi testado numa Copa, antes mesmo da pandemia, né, que não era uma coisa ruim, mas a Copa do Mundo era foi um divisor de águas, foi testado na enchente, então nem sempre foram flores, né, que quem vai lá acha que é a Ilha da Fantasia, mas por trás teve muito perrengue que tu tivesse que superar. Mas a gente vai entrar nesse detalhe logo após o break, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Samuel da Silveira, diretor do Hotel Vila Aventura. Muita gente ainda não conhece Vila Aventura, né? Apesar de que já é né? É difícil não conhecer, mas muita gente não conhece. Como é que ele está funcionando hoje e como é que foi para enfrentar ao longo desses anos, né? Todos esses 20 e poucos anos, alguns desafios. Como é que tu conseguiu se manter, haja visto que o Sebrae estatisticamente diz que a maioria das empresas não sobrevive 5, né? Como é que foi isso? Márcio, no turismo eu não vejo que um empreendimento ele se complete em algum momento. Ele sempre tem que ter inovações, ele sempre vai ter que buscar atrativos novos para o hotel. A gente enfrentou muita coisa, assim, a Copa do Mundo tomou muito da nossa energia, muito tempo envolvido, começou isso 3, 4 anos antes, né, a construção e preparação para poder ter uma estrutura de receber uma seleção que foi o Equador que ficou lá. Não chegou não tinha nem asfalto. Não tinha. Aquilo foi sendo concluído nas proximidades da Copa. Lembro, né? Eu lembro coisas cômicas assim, né? O teto de gesso de um dos banheiros caiu por um vazamento de uma água e tal, e a gente teve que consertar aquilo de madrugada porque eles estariam chegando no dia seguinte.
Então são lutas diárias. A pandemia foi muito forte, porque ali a gente ficou, por conta dos protocolos, né, fechado por muito tempo. Quando voltamos, tinha aqueles protocolos que exigiam distanciamento, somente famílias e poucas pessoas, limitando o número de pessoas. Isso durou para a gente todo o ano de 2020. O principal produto nosso é eventos, e eventos só foi autorizado a voltar em fevereiro de 2022. Então a gente teve aí 1 ano e meio, um pouco mais, quase 2 anos, de uma administração financeira muito, muito difícil, porque a gente teve todo o custo fixo nosso seguindo adiante, luz elétrica, água, insumos, folha de pagamento. Só a entrada que não entrou. É verdade, então foi difícil. E depois disso, agora a gente é pouco mais à frente, agora tivemos a enchente que, embora Viamão tenha sido privilegiado por Deus, né, de não ter sido tão... Viamão a cidade, mas Itapuã lá em Itapuã teve. Itapuã teve, Mas comparado assim pelo tamanho do município, um município muito extenso, muito grande, foi muito pequeno, né? O impacto Rio Grande descobriu que a 118 era a única saída de todo o Rio Grande do Sul. Fomos o único corredor para Porto Alegre, né? De todo o estado. As pessoas tiveram que conhecer Viamão, né? É verdade. Mas aí o que impactou para a gente então a enchente? A questão da falta do aeroporto, que foi acontecer, ele retomar as operações lá no final do ano, e a gente teve muitos eventos cancelados porque participantes de eventos que viriam de outras localidades não tinham como chegar no Rio Grande do Sul. Aquela situação de usar Florianópolis era problemático, porque tu tem todo um trânsito de Florianópolis para cá e que isso aí atrapalhou muito. Então foi difícil. Eu digo que a gente tem que ser resiliente. Sem falar que tu investiu em diárias e água, porque virou um apoio e uma base de... Os helicópteros pararam ali, né? A gente teve 45 dias de receber ali os socorristas que vieram de outros estados, e o pessoal de imprensa ficou lá também, e a gente, além de fornecer a nossa água, porque a gente tinha água lá de poços artesianos, a gente forneceu também muito desse pessoal que veio ajudar a recuperação do estado, né? Das pessoas que estavam atingidas naquele momento lá. Bom. E hoje, como é que tá? Tem o Vila e tem o Vila... Empreendimentos, cara. Conta um pouquinho, que pé tá, como é que isso nasceu? Esse atraso que aconteceu também em função desses eventos, ele atrasou um pouquinho a parte do empreendimento imobiliário, né? Que é o condomínio que a gente constituiu para que pessoas possam morar lá usufruindo de toda a estrutura do hotel. Mas ele está ficando pronto agora. Ele será entregue todo ele em março, né, já com a BITS para as residências. Que bacana. E a maioria das pessoas que compraram usam o hotel como uma estrutura de lazer, recreação. Nós já temos 4 moradores lá, 4 casas que já se concluíram, tem 4 outras sendo concluídas e 11 projetos dando início de obras. Então vai ser um ano de consolidação agora para essa parte imobiliária. O hotel está indo bem, a gente retomou a parte de eventos, continua sendo o nosso carro-chefe, 70% do nossa venda, do nosso faturamento é o corporativo, são eventos de modo geral, e 30% famílias que vem crescendo também. Muito, Márcio, curioso isso aí, muita gente do interior do estado começando a disputar junto com o pessoal de Porto Alegre e da região metropolitana. Cidades como Pelotas, Caxias do Sul, Lajeado, muitas outras, com muita frequência vindo passar finais de semana no Vila Aventura. Interessante. Eu tenho volta e meia ido para o Recanto Maestro, né, quando eu estou no meio do estado, e lá o cara está com 40 graus na sombra, entra na água a 40 graus tomando mate para se refrescar. Lá no Vila não precisa, né? A água é mais fresquinha, tu se refresca melhor. Embora nesses dias quentes de janeiro aí, ela fica bem morninha também. Né? Bem morna. Tia, e como é que vai funcionar a questão, que tu é um defensor das zonas azuis, né? Para quem já viu o seriado, né? O documentário, o que um lugar precisa ter para o cara conseguir ter uma vida boa, longeva? Eu não decorei tudo, né? É um lugar com bastante natureza. O que eles partem sempre da questão da alimentação, né? Uma alimentação natural. E aí nós temos em Viamão uma característica muito peculiar também, que 60% das culturas orgânicas que se produzem na região metropolitana vem lá de Viamão, da nossa região lá. Hortaliças, legumes, vegetais, frutas, bem dali. Lá em Itapuã tem feijão com arroz orgânico de Viamão, né? O feijão orgânico. Então a alimentação é fundamental. A questão do ar, nós não temos nenhuma indústria com chaminé que polua o nosso ar,
e monitorado pelas universidades, a URGS especialmente, o nosso ar lá é um dos mais puros da região metropolitana. Tem um líquen de cor alaranjada que se aparece nas árvores, que ele só realmente aparece, ele se manifesta quando não tem nenhum contaminante no ar. Então ele caracteriza o nosso ar de muito boa qualidade. A água nossa está sendo discutida aí se pode ou não pode utilizar águas dos poços que a Corsã está fazendo lá em Águas Claras. Tem que utilizar porque é água mineral, a Brahma está lá por isso. Desculpe citar o nome, né? Não, comercial, mas ela escolheu lá pela qualidade da água que a gente tem. Então a gente não pode tomar água que tem uma área inteira chamada Águas Claras. Águas Claras. Então é um aquífero que tem a 300, 400 metros de profundidade, com água abundante, água de excelente qualidade. Itapuã toda é mineral. A Corsã lá é toda de poço mineral. Então, isso são 3 itens importantes, mas tem outros itens. Eles falam, nas Zonas Azuis, a convivência entre amigos e pessoas com o mesmo propósito de vida, que é tu ter qualidade no teu relacionamento também. Então, tu te divertir, tu dar risada, tu lembrar do teu passado, os micos que tu pagou, isso é importante. Mas um item que me chamou muita atenção é a fé. Né? Pessoas que têm fé, elas têm probabilidade de ter uma vida longeva. E nós estamos embaixo do paralelo 30 em Viamão, né? O que dizem que é uma região muito energética. E a gente aproveita todos esses itens, esses detalhes assim, e constitui um modelo de vida, que é o que o Vila vem fazendo. E eu tenho a pretensão, Márcio, de fazer com que a cidade de Viamão tenha essa qualidade de vida e trabalhe nessa qualidade de vida, né? De que a gente possa ter Viamão ser uma zona azul de qualidade de vida. Eu acrescentaria morro, né? Como a minha fazenda lá é tudo de morro, olha, ainda o lugar é espetacular. Ele já é a zona azul por natureza. Né? E ainda subiu o morro. Tia, último minutinho, o que vai acontecer nos próximos 5 anos? O que tu enxerga que tu apostaria? Ó, eu acredito que há 5 anos vai estar mais ou menos assim o teu mercado. Eu vou falar do meu mercado, eu vou falar do meu produto. Eu vim para Porto Alegre muito cedo, muito jovem, e comecei a curtir Canela e Gramado muito cedo. Acompanhei o desenvolvimento de Canela e Gramado e hoje é, né, o principal destino turístico do Brasil, em número de turistas, né? Eu vejo o potencial que nós temos aqui em Viamão, na região de Viamão, como um grande potencial que está se desenvolvendo já do turismo para a região metropolitana. Então, a gente tem lugares fantásticos, como Estância das Oliveiras, Quinta das Estâncias. Já teve o do Roger lá, né, que é a Scapini, a Cervejaria Zapata, o Butiá lá na Zona Sul, né, lá em Itapuã. Sim, o Richard lá na... O Richard, a Praia da Varzinha, o que é aquele Paradouro? O próprio parque, né, que nem trilha... Não, mas o Paradouro da Lagoa é a minha menina, assim, minha queridinha, eu adoro aquilo lá, é um lugar lindo demais aquilo lá. Então eu vejo o potencial que a gente tem, e o potencial rural que a gente tem, a gente está paralelo aos caminhos rurais de Porto Alegre, né, com os caminhos de Viamão também, e a gente vai ter um futuro brilhante no turismo na nossa região metropolitana, na cidade de Viamão. Está cravada a previsão, vamos te trazer várias vezes para a gente ver isso aí. E se você não assistiu ao vivo e quer rever, assista no YouTube, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar. Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Obrigado, Vinda, Samuel, e até o próximo programa.